Fala pessoal, estamos iniciando o nosso 5º episódio do podcast Thermotalk, o podcast no grau certo. E hoje eu estou tendo a honra de poder receber duas pessoas, o Denis Ferraz, uma pessoa que eu já conheço já há uns 10 anos mais ou menos. Por aí, 10 anos. E a Ana, que a gente se conheceu agora nos últimos meses. Verdade. Como de costume, eu gosto de deixar o próprio convidado a falar sua própria bio. E assim, né, as mulheres primeiro. Por favor. Ladies first. Diogo, obrigada primeiramente pelo convite, né? Tenho acompanhado o Thermotalk e estou impressionada aqui com a estrutura. Obrigado, Parabéns. obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou engenheira mecânica, né? Sou formada em engenharia e trabalho como engenheira de aplicação na Coplan, né? E tem um histórico aí da refrigeração de uns 5 anos, né? Eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. O pessoal conhece aí, não sei se o pessoal conhece ou não, mas é a cidade do aço, né? Uhum. Então, eu venho dessa indústria, né? De equipamentos pesados. Então, vim nessa parte ali de analista de manutenção, né? Nesse segmento e depois migrei para a área de refrigeração. Mas vem de família também, que já trabalhava com refrigeração? Não, a refrigeração, de certa forma, sim, Uhum. né? Porque a história é um pouco longa, eu vou tentar encurtar, né? Se tiver espaço aqui. Mas o meu pai e minha mãe, eles empreenderam desde muito cedo. Eles têm uma empresa com mais ou menos 18 anos, mas sempre com essa aplicação de manutenção de equipamentos móveis que atende a siderurgia. Uhum. E não sei se as pessoas sabem, mas na siderurgia a gente tem áreas insalubres, né? Como, por exemplo, a aciaria, por conta da temperatura. Então, Sim. muitas das vezes, uma empresa tem um equipamento de 5 milhões, né? Mas ele não pode operar porque o ar-condicionado não está funcionando. Então, eu entrei nessa área para atender basicamente esse público, inicialmente, né? Porque meu pai, ele tinha mão de obra para elétrica, mecânica dessas máquinas, mas ele falou, não, refrigeração é outra história, né? Tem que ter ferramenta específica, tem que ter um conhecimento específico. E aí ele me convidou para trabalhar na empresa, né? Ele falou assim, não, mas aí você que vai ter que tocar esse negócio. Uhum. E aí eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, vim para São Paulo fazer alguns cursos, eu falei assim, opa, esse nicho de máquina é pequenininho, né? Tem a parte da climatização, da refrigeração, e aí eu comecei a estudar. Uhum. Foi bem nesse ano que saiu a lei do PMOC, né? Então, a gente sempre fala que o circuito de refrigeração tem ao menos dois fluidos, né? O fluido ar, geralmente, né? Ou água, por exemplo. E ao lado do refrigerante. Eu comecei nessa área do fluido ar, né? Uhum. Com a qualidade do ar, com o PMOC, né? E aí, depois, eu vim para a área dos compressores mesmo, né? A área da refrigeração. Eu falo que depois que você, né, cheira ali o fluido refrigerante... Depois que recebe você vai aquela picadinha de R22, vicia, igual droga esse negócio. vai indo para drogas mais pesadas. É isso aí. E você, Denis? Fala um pouco mais isso da sua história na Eu também sou refrigeração. engenheiro, só que eu sou engenheiro de automação e controle. Uhum. Eu estou na área de refrigeração aí desde 2011, mais ou menos. Antes, de 96, quando eu comecei a trabalhar como estagiário, né, de técnico eletrônica, montando placa ali, até 2010, uma transição que eu fiz, vim para Emerson, eu trabalhava com controle de temperatura também, só que para aquecimento. Uhum. Então, aciaria, metalurgia, tratamento térmico. A gente falava aí, alta temperatura para mim realmente era 1.000, 1.200 graus. Não tem essa de ar-condicionado. Desses dias. E aí, em 2011, eu recebi um convite para vir para Emerson. Falei, vamos tentar, vamos ver. Temperatura é tudo igual, mas não é. É outro mercado totalmente diferente. E como você comentou, depois que você entra, você é picado e não quer mais saber de mudar de área, né? Então, tô na Emerson desde 2011, né? Agora com essa transição, agora Coplan aí, mais ou menos uns 6 meses aí que a gente fez essa transição. E eu entrei na Emerson como coordenador de vendas da parte específica de eletrônicos, né? E nós tínhamos uma divisão chamada Retail Solutions ali, então a gente atendia o Brasil inteiro ali, especificamente eletrônicos.
E há cerca de 2 anos atrás, eu comecei a atender também a parte de refrigeração e já na posição de responsável pelo atendimento aos clientes finais. Né? Então, tanto de refrigeração para supermercados como para food service, né? Então, aí que eu comecei também a me inteirar um pouco mais na parte de compressores, unidades condensadoras, ali que nós éramos um pouco separados ali. E estamos aí na luta. Então, assim, é interessante essa questão, né, que você estava comentando aí, que somente dentro da refrigeração a gente já tem vários inúmeros nichos, né, que de acordo com a aplicação você pode mudar algum componente ou algum até o próprio conceito do equipamento. Sim. Que é o que traz a magia do universo da refrigeração. A gente estava até conversando um pouco antes da gravação sobre essa questão. Muda um fluido, muda tudo. A gente na climatização, eu comecei na climatização, então, querendo ou não, lógico, eu acho o nosso segmento, né, eu acho, não tenho certeza, que é um segmento com muita oportunidade, mas ao mesmo tempo é difícil, porque ele é multidisciplinar, né? E dentro da climatização a gente tem uma condição mais ou menos fixa. Sim. Agora, na refrigeração, aí são muitas variáveis. O buraco é mais né? embaixo. A gente está falando de engenharia mecânica, engenharia elétrica, física, química, que é o que a gente estava falando mais cedo aí. E a soma de todas essas... Eu acho até interessante que o cara que faz engenharia mecânica, que se interessa por refrigeração, é que falou, pô, vou trabalhar na área. Aí, na hora que ele vai realmente trabalhar na área, ele descobre que deveria ter feito engenharia elétrica antes também, para poder começar a ter uma certa noção de como os equipamentos funcionam. Exatamente. E me fala um pouco mais sobre essa mudança de estratégia da empresa em poder reunir todas essas marcas, que até a divisão de eletrônicos também está mudando para a Coplan, né? Como que está sendo essa alteração de estratégia aí e focando exclusivamente nesse nome que eu acredito que já tinha maior visibilidade, né? Que era o nome da Coplan. Na verdade, assim, no ano passado houve a divisão ali, a Emerson vendeu grande parte das ações da antiga divisão comercial residencial Solutions, que é a Climate, que é toda a parte de climatização e refrigeração, eletrônicos, compressores, válvulas, e vendeu para um grupo chamado Blackstone. E aí, realmente... Pensei que você ia falar BlackRock. Pô, os caras já tem um mundo inteiro, agora tá entrando. É um grupo chamado Blackstone. E aí, a gente está passando uma transição, né? Então, a partir de junho, dia 1º de junho, realmente houve aí a divisão. Foi criado o nome Coplan. Por que Coplan? Porque é a marca mais forte que nós temos. A marca Coplan já existe há 100 anos, né? Em 2021 a gente fez 100 anos. Foi até um marco para nós. E é a marca mais conhecida de todo o grupo. Então, Dixel, agora chama Coplan Controls. A própria Coplan continua. As outras divisões ainda estão em fase de transição. E a Emerson é sócia hoje ainda, minoritária, mas ainda é sócia. A gente está fazendo... Cada dia tem uma novidade, né? Então, a gente está se reestruturando. Há poucos dias veio pessoas novas para a nossa equipe, né? Que a gente tinha um serviço compartilhado com a Emerson de RH, financeiro. Então, agora nós já temos a nossa própria equipe. E para nós é muito bom. Isso mostra que a empresa está investindo, a gente vê com bons olhos essa mudança. Essa parte administrativa que envolveria RH, contabilidade, eu imagino, era tudo integrada com o grupo... que nós chamávamos de shared service, né? Serviços compartilhados. Então, a Emerson AutoSol, que é Automation Solution, e a antiga Emerson Comercial, que era nós, tinha apenas um RH, apenas um financeiro, então era meio compartilhado. Agora não, a gente tem o nosso. Alguns serviços ainda estão meio em transição, mas a ideia é realmente ficar praticamente separado. E essa transição ela é importante porque a gente usa o termo, né, dentro da companhia, da gente ser uma standalone company, né? A gente está focado realmente nas soluções de climatização e refrigeração. Porque com a Emerson ela é bem forte na parte de automação, né? Muito voltado no setor de petróleo e gás. Power Solutions, né?
Petróleo. Ou era o nome? A Petróleo. Power Solutions era a antiga divisão de ar-condicionado de precisão. A Emerson vendeu para a Vertiv há alguns anos atrás. Foi vendido. Mas ela é muito forte mesmo. Petrobras, Química, indústria... Mais na parte de petróleo e gás, né? Automação, mas mais nesse a segmento. indústria em geral. Né? Entendi. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, né? Que a gente está realmente agora uma empresa 100% focada nas soluções. E eu acho que dentro do que o Denis falou, é importante realmente reforçar, porque o nome Coplan todo mundo conhece, mas Sim. não quer dizer que a gente está restrito aos compressores, né? A gente tem a solução completa no mercado. Então, muitas vezes o pessoal não sabe. A gente tem a válvula de expansão, o sistema supervisório, né? CLP, até os mesmos componentes que a gente chama de flow, né? Filtro, válvulas, pressostatos. Os componentes a gente de tem a linha. solução completa, né? Dos nossos clientes. Então, a gente vê isso com bons olhos e a gente está vendo... Acho que a gente está num momento muito bom da empresa que está recebendo investimento. Isso, Né? Não somente agora com essa aquisição, né? Foi uma transação de 16 bilhões de dólares, né? Então, uma pequena bagatela de 16 bilhões de dólares, apenas. Mas o importante é ressaltar que para o cliente isso não mudou. Os produtos continuam os mesmos, as linhas são as mesmas, as pessoas de contato são as mesmas. Sim. Pelo contrário, agora a gente tem mais gente, né? Estão entrando mais pessoas, mais vendedores aí em breve vamos ter, novos produtos sendo lançados. Então, essa separação viabiliza aquele conceito do core business. Então, agora a Coplan, como tem esse foco em poder trabalhar a marca, né? Sim, 100% da força, vamos dizer assim, do investidor é sobre a Coplan. Antigamente a gente tinha que dividir com a Autosol. Hoje a gente recebe, por exemplo, recebeu um investimento do governo americano na companhia para desenvolvimento de soluções sustentáveis. Nos Estados Unidos é capital aberto ou não? Não. Não é não, né? É sim. Tá na bolsa? Tá na bolsa. Tá na bolsa global, né? Empresa... Entendi. A Emerson também já era. Capital aberto. Mas assim, eu acho que assim, pela força que tem esses outros segmentos, ela tinha uma representatividade relativamente baixa comparada aos outros segmentos. Então, assim, essa separação ajuda bastante. Sim, com certeza. O trabalhar a marca. Isso começou 6 meses? Isso começou no ano passado, né? Quase um ano. Mas assim, a virada de chave foi em junho, né? A comunicação para o mercado foi em outubro, se não me engano. Mas a virada de chave realmente foi dia 1º de junho. Até dia 30 de maio, ninguém sabia o nome da empresa. E nós tínhamos uma feira dia 15 de junho, que era a FISPAL. E a gente tinha um stand, só que não sabia que nome que ia colocar no stand. Então, Sério? Era foi bem, segredo de bem corrido. estado. Aí quando lançou o nome, aí realmente, beleza, aí vai atrás de... Mas foi colocado, na FISPAL foi colocado já o nome Já o nome Coplan. Hoje ainda você vai encontrar, isso eu não tenho a informação de quanto tempo vai demorar, eu creio que vai demorar muito tempo ainda, o produto com o nome Emerson Coplan ou Emerson Dixel. Por quê? Porque é estoque local, é estoque nas fábricas, existe um período até meio que de acordo, vamos dizer, um período legal para uma transição 100%. Então é normal, ele vai ter o produto como Emerson, algumas comunicações ainda vai existir como Emerson, mas a tendência é cada vez menos ser... eu estava até vendo um vídeo agora essa semana, que é aquela questão, quem está do lado de fora tem certo tipo de coisa que você não tem aquela consciência. Eu estava vendo um vídeo falando que mostrava um processo de fabricação dentro da indústria farmacêutica. Ele falou, a indústria farmacêutica ela também tem uma gráfica internamente. Aí vem aquela outra questão. Todo e qualquer fabricante ele é obrigado a disponibilizar um material impresso, a gente poderia chamar de manual. E assim, eu imagino o volume de informação que a empresa tem que gerar e quão complexo pode ser esse processo de transição. Você tem um manual, você tem etiquetas diversas, você tem caixa de embalagem, né? Imagina, de 10 mil produtos. Como que você faz isso de uma hora para outra? De um portfólio de 10 mil produtos que, por sinal, atende, 15, 20 línguas. Sim, exatamente. Distintas, imagina né? quão complexo Quão complexo é. essa operação. Assim, eu fico imaginando o trabalho que quem está cuidando para fazer essa transição.
né, o tanto de energia Ah, sim. que um grupo tem que colocar, mas a médio prazo tem os seus benefícios. Sim. Tem os seus benefícios. E um dos assuntos que a gente estava conversando antes da gravação, eu costumo falar que os projetos convencionais, eles tendem a não ter coerência com o mundo real. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um projeto, a gente considera um ponto fixo e que esse ponto fixo ele ocorre 2, 3 vezes, 4 vezes no ano. Então, assim, geralmente é 15% de um ano para poder atender aquele ponto fixo que na qual o equipamento é projetado. E que 60%, 70% do ano a gente está falando de condições que a gente poderia chamar de cargas parciais. E hoje ainda no Brasil, 90%, até um pouco mais, dos equipamentos que estão instalados, tanto na refrigeração comercial leve, refrigeração comercial mais pesada, né, refrigeração industrial, ela é considerada esse ponto fixo, que é o costume de projeto, mas que não atende a uma vida real. Aí vem essa necessidade da refrigeração em focar nessa transição energética. E até uma necessidade do planeta. Ó, a gente precisa consumir menos. Sim. Qual que é a visão da Coplan hoje quanto à aplicação de tecnologias que possa atender essa demanda que está começando a surgir aí? Principalmente, né, que a pandemia acelerou esse processo de tecnologia, eficiência energética e o que muitas pessoas chamam hoje de IoT. Você pode falar da... Você fala ou eu falo? Não, vamos dividir. Você me ajuda aí. Então vai. Bom, sou suspeita para falar, mas sendo uma empresa de mais de 100 anos, a gente tem muita solução no mercado. Então, como eu disse, é uma solução completa, não somente dos compressores, onde a gente tem várias linhas, né, tanto para climatização quanto para refrigeração. E dentro desses modelos, a gente tem tecnologias desses compressores, para principalmente controle de capacidade. Então, tecnologia digital, por exemplo, né, que existe já há muitos anos. A tecnologia inverter, a tecnologia EVI, né? E até algo que eu comentei um pouco antes, né? O pessoal doutrinou muito que inverter é a melhor solução, mas não, depende da aplicação. Então, eu acho que a Coplan tem tantos modelos que a gente consegue atender Só todos para a os gente nichos. conceituar para a galera que está com conhecimento assim, um pouco superficial a respeito, o que é o conceito do digital? O digital é um compressor onde a gente tem basicamente uma válvula solenoide, onde a gente tem um bypass da sucção do compressor para descarga. E dessa forma, a gente... Não sei se o pessoal conhece o conceito do scroll, né? O scroll, a gente tem aquele formato espiral e a gente tem um scroll fixo e um móvel, onde a compressão vai ser feita, né, através desse movimento do scroll móvel orbitando no fixo. Então, quando a gente tem esse bypass no digital, esses scrolls eles são desacoplados. Então, a gente não tem 100% de carga. E reduzindo a carga, a gente tem menor consumo de energia. E ele faz isso como, né? Através do uso de um controlador, onde é por pulso, né? E aí, dessa forma, a gente tem uma modulação de capacidade. Esse é o conceito do digital. Então, a modulação de capacidade, ela se dá com essa movimentação do acoplamento, que é o móvel. O controlador, ele entende a necessidade e fala, fecha o solenoide. A gente está falando de quantos por cento até? De 0 a 100, de 10 a 100, 20 a 100? O digital eu acho que é de 20%, se eu não me engano. Depende do modelo do compressor. Ele não varia a velocidade, o que varia é a capacidade de compressão. Vamos dizer de assim. aspiração e compressão, no caso, né? Isso. E uma das vantagens do compressor scroll é que ele, 100% do tempo, ele está aspirando e descarregando ao mesmo tempo, ao contrário do compressor alternativo, em que ele deixa de aspirar para poder comprimir e depois, quando está comprimindo, ele não está aspirando. Acho que É uma das vantagens. falar, né? porque até o próprio nome, às vezes o pessoal não se pergunta por que alternativo? Justamente por isso, porque a hora ele está succionando, a hora ele está comprimindo e descarregando. Já no scroll, a gente tem esse modo, né, contínuo de compressão. E a gente tem menos partes móveis também no scroll.
O digital é a solução da Copland com maior eficiência hoje, quando se trata de scroll? Ou depende da aplicação? Depende da aplicação. Hoje a gente tem a tecnologia EVI, né, que é injeção de vapor. Uhum. Basicamente, você consegue trabalhar com um compressor de capacidade pequena, de carcaça pequena, numa capacidade maior. Você ganha até 40% de capacidade, dependendo do modelo, dependendo da aplicação. Então, em termos de eficiência, essa seria a melhor. O digital é mais em relação ao controle ali, a qualidade do controle. Esse conceito está baseado num conceito tipo do low condensing ou é um outro conceito que viabiliza em diminuir O EVI, compressor? ele é basicamente um compressor que a gente a gente fala que ele tem um compressor com uma sucção secundária. Então, Como se fosse um duplo estágio, ou não? Ou não seria a palavra certa? Não seria bem a palavra certa. é como se... É que é mais fácil explicar até com diagrama de Desenhar, Moulin. Tô tentando desenhar aqui, não. Você reaproveita um pouco do vapor. Pra gente... O lance do EVI, pensando no diagrama de Moulin, a gente vai aumentar o subresfriamento. Porque o que traz a eficiência energética? A gente ter o salto entálpico cada vez maior no diagrama de Mollier. Então, quando a gente aumenta o subresfriamento através da tecnologia do EVI, é o que o Denis está falando. A gente tem um compressor pequeno, mas a capacidade dele é 40% maior por conta do EVI. Né? Entendi. E aí você, por trabalhar com um compressor pequeno, consequentemente, você tem um motor elétrico menor. Menor. Então você tem um consumo de corrente menor. Você vai trabalhar com componentes elétricos de proteção menores. Painel menor, rack menor. Então você tem um conjunto ali de benefícios, além da questão da eficiência do próprio compressor. O digital já é um controle de modulação. Né? Então, ali quando você precisa de uma precisão ou você tem grandes variações de carga, num rack, por exemplo, você pode ter 3 compressores, o primeiro vai ser digital, ele vai ficar variando, modulando. Quando precisa, ele chama o segundo ou chama o terceiro, e ele sempre é o primeiro, ele sempre está variando, né? Então, são conceitos diferentes um pouco. Então, o EVI ele seria uma recomendação para aplicação de compressor único, vamos dizer assim. Não, que você tenha... Não você necessariamente. consegue até 5 compressores, né? Se não me engano, sim. Até 5 compressores. Entendi. Todas essas linhas é permissível fazer a aplicação em paralelo. Sim. Então, se a gente está falando em uma aplicação em paralelo, colocaria o digital no primeiro e a outra solução nos outros. Depende muito da aplicação. Dá pra gente, como eu disse, dá pra brincar bastante, porque na Copland a gente tem muitos modelos, né, diferentes tecnologias. Assim como a gente também tem a tecnologia inverter, né, que aí esse pessoal tá mais familiarizado. Mas a gente tem até um estudo bem interessante, né, Denis, que mostra que o inverter, comparando o inverter e o digital, a gente tem um ponto onde o digital ele se torna mais interessante, né, em termos de eficiência energética, do que o inverter. Não me lembro o número agora precisamente, acho que é em torno de 60%, 70%. Você fala assim, um copy médio nessas situações de variação de carga. O inverter numa carga média, né, o melhor copy dele é para 60% dele. Conforme você vai subindo, é meio óbvio isso, porque se ele está quase a 100%, você não precisaria do inverter, põe um fixo. Né? Então o copy dele é pior ali, talvez se você fizer um comparativo entre um fixo e ele perde. Mas por uma carga parcial, ele ganha muito longe. Vale ressaltar que a aplicação dessas tecnologias ela só é realmente eficiente quando a gente agrega essa capacidade em variar a capacidade com a aplicação de válvula de dispersão eletrônica. Né? Isso falando só de compressor, né? Porque a gente realmente tem que pensar no circuito como um todo. Como um todo. Você só vai conseguir aproveitar essa variação, vamos dizer assim, quando você soma essa tecnologia de poder variar ou a capacidade ou variar a frequência, somada à aplicação da válvula de expansão eletrônica, certo? A válvula de expansão, um bom controlador e principalmente o comissionamento, né? Não adianta você ter todas as ferramentas e partir ali o hack de qualquer maneira. Você tem que ter toda ali uma configuração, um ajuste, um acompanhamento para garantir que o sistema rode bem, né? Então, não é só... Eu lembro, assim, eu fiz meu primeiro curso no Senai
por sinal, no Senai do Oscar Rodrigues Alves, em 2005. E eu nunca vou esquecer uma imagem que eles apresentaram na época. Banheira? Não, é uma imagem que envolve, assim, que um equipamento, ele só funciona, vamos dizer assim, bem se você tem um projeto bem feito, se você tem uma montagem, uma instalação bem feita, somado. Conjunto, né? É um conjunto que, se você não for aplicar, né, em todas as fases, vamos dizer assim, esse conceito de que não é só um projeto bem efetuado. Se você não faz uma montagem, se a montagem, aí vem assim, só pontuando, se a evacuação não foi bem feita, se a brasagem não foi executada, considerando boas práticas, se o cara fez a evacuação por tempo e não por utilizando o vacuômetro, vou deixar aqui um dia aqui, sem considerar. Sem raro, medir. mas infelizmente acontece muito. É raro, mas acontece muito, né? Não os nossos ouvintes, eles não sabem Por favor. Eles não os outros. Então, assim, somado a manter esse equipamento, que envolve a parte da manutenção corretiva, atendendo todos os requisitos dos fabricantes, que envolve aquela questão da troca de óleo, não regular, mas assim, conforme a orientação do fabricante, o equipamento, eu costumo brincar principalmente nessa parte da manutenção corretiva. Eu já peguei um cliente, o cara estava 10 anos com o supermercado rodando lá, sem fazer nada relacionado, nada do tipo. Caramba. A primeira coisa que eu falei pro cara, eu falei, roda 10 anos com o seu carro sem trocar óleo para você ver o que acontece. E é a mesma coisa. Exatamente, isso é importante. E o cliente, ele não tem qualquer carro ali no supermercado, tem uma Ferrari, né, pelo que ele gastou ali, e o cara não sabe, não entende. Aí isso que eu acho muito interessante, Diogo, a gente estava conversando até sobre os cursos que você está fazendo, realmente disseminar a informação, né? Isso a gente percebe que o mercado ainda é muito carente de informação, de boas fontes ali para ele poder buscar a melhor solução. E infelizmente, quanto mais sobe o mapa, pior fica. Exatamente. Pior fica. Porque assim, eu montei em 2008, em parceria com o fabricante, um laboratório modelo lá no Senai, em Goiânia. Foi o primeiro laboratório voltado para a área de refrigeração comercial no eixo centro-norte do país. Até então, se o cara quisesse aprender refrigeração comercial, ele tinha que sair lá do norte, lá descer até São Paulo, ou descer até no Rio Grande do Sul, tem algumas opções, Paraná também tem algumas opções. Sim. Mas ainda, infelizmente, né, se a gente for considerar a quantidade de instituições que viabiliza a aplicação de cursos que transferem esse conhecimento, é muito baixo comparado ao que existe como demanda de mercado. Sim. É muito baixo. Se a gente for levar em consideração, o cara não monta um restaurante, uma panificadora, uma casa de carne, uma indústria alimentícia, sem casar com um cara que trabalha com refrigeração. Sim. Eu falo casamento porque É quase isso. ele vai, enquanto ele estiver alimentando esse sonho de poder ter essa empresa, o cara não vai montar uma panificadora se ele não gostar daquele mercado, vamos dizer assim. E ele vai depender do cara que trabalha com refrigeração, enquanto ele estiver alimentando esse sonho de poder estar com aquele negócio. Que aí vem a importância da gente poder estar transferindo conhecimento. A gente estava até brincando sobre essa questão de... Você tinha comentado, né? Quão baixo a gente tem que ir para poder estudar essa área que é multidisciplinar. E são tantas variáveis, mas tantas variáveis. Quanto eu mais estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Mas eu sei que... Essa é uma das minhas funções dentro da Coplan, como coordenador de cliente final, é fazer essa leitura. Porque assim, eu atendo cliente do Sul até o Nordeste, os 4 cantos do Brasil. A realidade de um cliente do Sul, de São Paulo, não é igual a de Goiânia, não é igual a da Bahia. Um tem mais lojas, outro tem menos lojas, outro tem uma melhor manutenção, outro tem uma pior manutenção. E aí, esse que é o legal da Coplan. A gente tem solução para qualquer tipo de aplicação. Então,
Aqui a gente está falando de propano, a gente fala de inverter, a gente fala de um monte de coisa. No Nordeste, não dou um exemplo do Nordeste, mas não é bem o Nordeste, qualquer lugares um pouco mais remotos, vamos dizer assim. O cara tá com o R22 e está feliz. Então, para que você vai Felizão, né? propor um negócio muito diferente? Você tem que, obviamente, mostrar a tecnologia, é um salto, um passo de cada vez, vamos aumentar ali o nível de automação, pensando talvez no futuro ter um monitoramento remoto, sabe? É realmente educar o cliente para ele poder ver valor nisso. Porque às vezes você propõe uma solução talvez financeiramente mais cara para ele, melhor tecnicamente também, mas ele não vai saber aproveitar. E aí você queima a solução, você perde a confiança do cliente, né? Então, essa é uma das minhas funções. Eu já vi casos, até por falta de instrução por parte do técnico, o cara ter adquirido uma solução lá que envolve compressores em paralelo e por aí vai, e depois de 5, 6 anos, o cara arrancar aquilo lá tudo lá e colocar na unidade condensadora. Né? Então, é o que ele queria, é o que ele precisava. Né? Não era, vamos pôr um rack que é tecnicamente melhor, ok, mas é o que ele quer, é o que ele precisa. Entendeu? É o que o técnico consegue manter. Exatamente. É difícil. Sim. É um fator que na qual a gente tem que levar em consideração. Até você estava citando essa questão do fator no sul. Né? Eu imagino que o cara tem uma exigência maior por soluções que na qual envolva controle de condensação para ter uma temperatura ambiente mais baixa. Sim. E o tipo de projeto que a gente faz para uma aplicação na qual o cara vai colocar um equipamento lá em Belém do Pará, no norte. Já é outra realidade, é quase outro país, é outro, sabe? É outra realidade, né? Temperatura de condensação lá é altíssima. É difícil. Cada cliente tem que ter a sua solução personalizada, vamos dizer assim, né? E na parte de controles eletrônicos, o que a Coplan está trazendo hoje para o mercado brasileiro que poderia ajudar, vamos dizer assim, é lógico, como a gente estava falando aqui agora, tem esse fator onde o cara está. Mas tirando aquele conceito aquilo que é mais caro, aquilo que é mais barato, existe uma diferença muito grande entre valor e preço. Sim. Aquilo que é de maior valor, vamos dizer assim, logicamente, ele traz um retorno mais interessante para quem aplica a solução. Mas, tirando a parte de compressores paralelo, que são aplicações maiores, instalações de comercial leve, aquelas instalações menores, o que é possível o cliente agregar como valor, vamos dizer assim, na aplicação de uma solução que a Coplan está trazendo? Hoje nós temos duas divisões, duas linhas de produtos. A antiga Dixel, que agora é Coplan Controls, e a antiga CPC, que também é Coplan Controls. A CPC basicamente americana, a Dixel italiana. A CPC seriam sistemas centralizados ali, que no Brasil, no primeiro momento, foi o que nós trouxemos primeiro para supermercados de grande porte, né? Que são aqueles controladores Einstein. Você deve ter trabalhado muito com ele. Já sei. As placas e tudo mais. Eu quase parei na Coplan por causa disso aí. É verdade, eu lembro disso aí. E a linha Dixel é a linha descentralizada, que hoje é a mais comum, a que a gente costuma trabalhar mais, até para facilidade do mercado brasileiro. A interface dele também, do nosso monitoramento remoto com a XWeb, que é muito boa. Né? Então, a gente tem a solução desde os controladores paramétricos para balcão, passando pelos controladores das válvulas eletrônicas, de pulso, de passo, pelos controles de rack. Hoje, nós temos uma solução chamada iProHack, que foi desenvolvida no Brasil. Né? Então, software 100% nosso aqui, desenvolvido para a nossa realidade, com os parâmetros que a gente precisa, porque alguns produtos, isso não vale para qualquer marca. Os produtos eles são feitos globalmente. Então, tem N mil parâmetros ali que muitas coisas não se aplicam aqui para nós. Então, a gente conseguiu desenvolver uma solução específica para cá. Para o mercado brasileiro. brasileiro. 100% brasileiro. 100% desenvolvido aqui para o nosso time. Made in Brazil. Made in Brazil. E ali você consegue fazer o monitoramento do superaquecimento das linhas, você controla o digital, você tem ali condensação flutuante, você tem N funções ali de
controle, otimizando o controle e de proteção do sistema, né? E interliga também no nosso sistema de monitoramento X-Web, que é a nossa, vamos dizer, é a cereja do bolo, onde o cliente ele consegue enxergar todas as variáveis dos equipamentos dele ali da instalação dele. O X-Web, ele está apto a poder comunicar com toda a linha de controles ou tem alguma linha específica na qual você tem que fazer uma aplicação de um conversor adicional? Da linha de controles da Coplan, Controls agora, Controls e Coplan compressores também. Então ele lê o CoreSense, ele consegue comunicar diretamente com o compressor, pegar os alarmes ali, os status, as temperaturas e todas as funções que o CoreSense tem dentro do X-Web. Então você consegue também ter essa leitura. Olha que legal. Assim, eu trabalho com monitoramento remoto desde 2008. O pessoal está trazendo, principalmente no conceito da indústria 4.0, agora de alguns anos para cá. Mas como interessante, já em 2008, 2009, empresas do perfil do comércio varejo, Walmart, Carrefour, por aí vai, naquela época já existia centros de monitoramento. Sim. Que fazia o que hoje o pessoal está começando a aplicar em instalações menores, o pessoal já fazia na época, desde 2009, desde 2008, 2009, já existia esses centros, que aí vem o que era muito utilizado, né? do Einstein, né? Que era do CPC. Esse tipo de instalação, que é o que vem proveniente da CPC, o que a gente poderia considerar como vantagem na instalação de um gerenciador de sistema centralizado, comparado a essas instalações descentralizadas? Quais seriam os maiores benefícios, vamos dizer assim, no investimento desse? O Einstein, ele tem, posso dizer como benefício, que hoje, na verdade, o E2, ele é fabricado ainda, mas no Brasil a gente comercializa o E3, que é o irmãozinho, o filhinho dele mais novo, ou o Site Supervisor. Basicamente, ele comunica com as mesmas placas, ele faz as mesmas funções, só que ele tem uma plataforma web. Então, a interface dele é bem mais interessante e algumas outras funções. Mais dinâmico, vamos dizer mais assim. Mais dinâmico, né? Você consegue acessar pelo celular, algumas coisas mais legais. A grande vantagem dele é que ele é um CLP, ele já tem uma pré-programação ali para refrigeração, mas você consegue criar ali os Flexible Combiners, que a gente chama. Você consegue criar aplicações ali dentro para outros tipos de controle. Né? Então, eu quero, sei lá, controlar o que você chama de lógica booleana. As lógicas booleanas, exatamente. Já no sistema Dixel ali, por serem controladores paramétricos, então ele já é definido para uma aplicação. Então eu tenho um controlador de balcão, ele tem os parâmetros dedicados para aquilo. O de rack, controles dedicados para aquilo. Já o Einstein não. Por trabalhar com as placas, você põe a programação que você acha mais interessante. E ele gera até uma redundância, né? Assim, para aplicações na qual você tem uma capacidade de armazenamento muito maior, se uma determinada entrada, uma determinada saída. Você consegue criar lógicas, né? Eu quero pegar, sei lá, a temperatura externa e fazer uma lógica de controle do ar-condicionado e usar a mesma referência para fazer a condensação flutuante. Você consegue usar uma referência para várias aplicações diferentes. No sistema Dixel, não. Você tem que ter soluções dedicadas para cada uma. Para cada aplicação que você vai ter, vamos dizer e assim. Dentro do universo dos compressores, a tecnologia que a gente poderia chamar lá de CoreSense, ele lê todas as linhas, ou são linhas específicas na qual a gente pode poder fazer a aplicação da... São linhas específicas. Basicamente das linhas de refrigeração, né? O ZB, ZF... A gente tem algum... ar-condicionado. O que ele faz? O que o CoreSense faz? O CoreSense ele é uma das proteções do compressor. Geralmente, quando eu explico ele no treinamento, o pessoal fala assim, o dedo duro. Porque basicamente... Eu gosto de fazer analogia como se ele fosse uma caixa preta do compressor. Né? Porque nele você tem todo um registro do compressor. Muitas das vezes o pessoal não sabe, mas somente com o CoreSense você já consegue puxar um registro, né? Então ele fala se o compressor ciclou. Ele tem uma memória interna que armazena informações que você pode resgatar. E ele atua também, né? De acordo com as falhas, de forma para proteger o compressor. Você tem corrente, aquecimento elevado.
São muitas Aí você vai falhas, pontuar né? que você estava comentando a respeito do número de partidas. Todo compressor, dependendo do tamanho, não, independentemente do tamanho, mas cada faixa de potência ou alguma coisa do tipo, ele tem um limite de partidas Sim. por hora. Sim. Então, ele é programável, você coloca lá, tem um determinado compressor, ele já faz essa limitação de número de partidas, por exemplo. Ele vem com histórico de fábrica, né? Ele já vem com uma lógica de pré-programação. fábrica, até porque quando você faz o relatório do CoreSense, ele já puxa o modelo e até a série do compressor. Então ele já tem... Então ele já Você vem consegue, pré-programado. no controlador, você consegue até ajustar isso, aumentar um pouco, diminuir. A gente não recomenda, você tem que seguir o que cada modelo pede, né? Mas o que a Ana comentou é interessante, é o dedo duro, porque independente de você ter um sistema de supervisão, ele tem um registro interno ali dos últimos dias. Então, quebrou um compressor, manda para nós, a gente pluga o conversorzinho, consigo ler, eu sei o número de partida, a temperatura de descarga dele e alguns outros alarmes. Né? Então, a gente consegue já saber o que ele sofreu no campo, né? Esses dias teve um que eu fiz leitura que ele tinha feito uma leitura de 700 vezes, né? O compressor rodou com aquecimento elevado. De 700 vezes a proteção acionou por conta de Temperatura de elevado. descarga elevada ou superaquecimento alto? Temperatura de descarga. Temperatura de descarga alta. Dependendo da falha, ele desarma, Ele desarma. ele te avisa e deixa você dar um reset manual. Dependendo da falha, ele para. E aí, para se proteger, né? Para proteger o sistema. Mas nesse caso houve quebra, eu imagino. Sim, esse foi uma análise. Fora as outras falhas que ele também acionou. Esse acho que o número de partidas também estava bem elevado. Mas esse acho que é um aspecto bem importante e que vai de encontro ao que a gente está falando sobre a importância da qualificação, né? Um dado... Nosso compressor, ele tem muitas proteções. E um dado, assim, que mostra o quanto a gente ainda tem que trabalhar buscando treinamento, é que cerca de 30% dos compressores que vêm para a gente para análise de garantia, na verdade, eles estão funcionando. É uma das proteções do compressor que atuou e o técnico, por desconhecer, enviou para análise e ele estava funcionando. Vamos dizer assim. Então, o famoso... Eu gosto de falar desse porque é o mais comum, né? Mas na cópula a gente tem a IPR, né? Ou até a temperatura de descarga. Então, a gente tem várias... Selo flutuante. Mas a mais famosa, assim, né? Que é o famoso térmico. Muitas das vezes ele atua e a pessoa vai medir... danificou o compressor. Manda para análise de garantia. Ele demora algumas horas para poder voltar ao estado normal, nesse caso. Protetor térmico interno, no caso, Sim. né? E aí o técnico tem a parte não consegue, aí condena o compressor. E Você pode as falar. outras falhas, né, vêm do famoso padrão lá, retorno de líquido, golpe de líquido, partida inundada, aquecimento elevado, né, do compressor. Se a gente for elencar, assim, qual é o mais recorrente? Retorno de líquido tá no top... Top 1. top 1 ali, top 1, top 2 é um dos mais altos. Depois, superaquecimento. Aquecimento, eu não gosto de falar superaquecimento, gosto de falar aquecimento elevado, o pessoal não confundiu os termos, uma coisa né? com a outra. Mas esses são os mais comuns. Então, o que a gente tinha falado, não sei se foi antes da conversa, já conversamos tanto. Sobre um pré-podcast aqui já. O foco da marca hoje é a tecnologia Scroll, vamos dizer assim. Sim. Esse é o nosso cargo-chefe, né? Os compressores herméticos, principalmente o Scroll. A gente também tem a linha, né, do semi-hermético, mas o nosso cargo-chefe, realmente, o Scroll, ele vem ganhando cada vez mais espaço. Mais espaço, devido à eficiência. A gente tem um parque muito grande instalado de compressor semi-hermético no Brasil. E hoje a gente tem peças de reposição, tem os compressores inteiros, vamos dizer assim, também em estoque, para reposição. Óbvio, se o cliente exigir, a gente consegue fazer um projeto novo, baseado talvez em importação, ou dependendo do que a gente tem em estoque. Mas a estratégia da empresa realmente é o Scroll. Por quê? A gente entende que as cargas são menores hoje, né? Cargas parciais, você tem racks distribuídos ali.
Os compressores Scroll têm capacidades maiores hoje, né? A gente estava falando até 40 Até HP, 40 né? De HP. referência comercial. Ou seja, é um compressor grande, né? E quando a gente- Comparado com o Robusto, semi-hermético, bem daria uns 6 cilindros ali. Quando a gente compara, né, isso a gente falando em termos, né, em termos de carcaça, né, semi-hermético e o hermético. Em termos de modo de compressão, quando a gente compara o scroll com o semi-hermético, a gente tem muitas vantagens também, né, igual, além do processo ali contínuo de compressão, no pistão, que a gente pode imaginar aí até o motor do carro, o princípio de funcionamento dele, no pistão a gente tem o que a gente chama de volume morto, né? Sim. O pistão, o fim de curso dele tem que ser antes da placa de válvula. No compressor scroll, a gente não tem essa limitação. Então, em termos de eficiência Bate lata energética, com lata, né? Ele A gente comprime tudo que entra. a gente tem Vamos dizer assim. todo refrigerante que entra, sai. É comprimido e sai. Você não tem né? uma... A gente não tem essa... a parte morta ali, vamos dizer. Isso, essa perda de, Que não foi de eficiência. comprimida. E fora as partes móveis, porque quando a gente compara um pistão, a gente tem virabrequim, pistão, biela, pino, né? É um total de mais ou menos 10 partes, enquanto no scroll nós precisamos de somente 3 partes móveis, né? No scroll da Copland, que é o eixo, o old run, que é basicamente uma pecinha que vai ali pro o scroll fixo, Que é o o scroll fixo. móvel deslizar, e o scroll móvel em si. Então, a gente, quanto menos partes móveis, menor o risco de quebra, né? E a gente aumenta dessa forma a confiabilidade do equipamento, né? Do compressor. Entendi. E dentro dessa família de scroll, tem a vertente que vai para o lado da climatização e tem os compressores que são fabricados para uso em refrigeração. Sim. Eu até costumo brincar, assim, tem muita gente que você vai olhar lá no perfil na rede social, você vai, cara, eu trabalho com refrigeração. Aí você vê o cara só trabalhando com split. Né? E apesar do princípio ser o mesmo, são 2 segmentos de mercados distintos. Né? A Bem climatização, a refrigeração são 2 mercados completamente diferentes. Eu, particularmente, eu tenho muito pouca experiência com climatização. Nunca instalei um split na minha vida. E até que você tinha comentado que você veio da área da climatização, né? São focos distintos. No caso da climatização, é o que a gente chama de hoje de QAI, né? Que é a qualidade do ar interior. Sim. O foco é no ar. Sim. No caso da refrigeração, o foco é no produto Sim. a ser armazenado, a ser controlado. Tanto que dentro da Copland são tratados, são BUs diferentes. A gente tem uma BU de ar-condicionado, que a gente chama, que é o diretor é o André Stock, e a BU de refrigeração, que o diretor é o Igor Almeida. Então, são áreas diferentes, totalmente separadas. Um ou outro compressor se usa o mesmo. Hoje a gente usa muito na refrigeração os compressores da linha ZP, que é para 410. Porque alguns chillers a gente é desenvolvido com esse tipo de compressor. Mas ele inicialmente foi feito para... Aí vem uma curiosidade, dentro da refrigeração a gente chama de chiller de alta temperatura. Exatamente. Então tem um ZP para aplicação em refrigeração, Que é o mesmo que é ZP focado no mercado do chiller. Isso. Que eu acho que é até interessante falar, que é uma coisa que a gente falou um pouco antes também, que é o conceito, às vezes, que o pessoal chega no mercado falando que eu quero compressor por HP. Nossa. Não é o HP que vai ditar, dá até arrepio. Mas não Mas é é o a referência HP que ele tem, né? Fazer o quê, né? Não é o HP que vai determinar, e sim o envelope. Então, é o que o Denis está falando. O envelope do compressor ZP, ele consegue atender esse regime da refrigeração alta. Né? Mas a gente sabe que, dependendo da condição, a capacidade do compressor, ela Aí, só altera. conceituando para a galera, assim, até vou trazer a Ana, da ASHRAE, né? Sim, eu faço parte da ASHA. Então, assim, existe uma norma que especifica essa questão da referência nominal. Então, que depende da aplicação. Se é um compressor de alta temperatura, é um ponto específico de temperatura de evaporação, somar então um ponto específico de temperatura de condensação, mais um superaquecimento específico, Sim, mais um subesfriamento específico, que vai determinar aquela referência nominal que os fabricantes utilizam em catálogo, né? E que é a ASHRAE que faz essa classificação, certo ou não? É a ARI. ARI, normal. ARI, a norma ARI. ARI. ARI, né? Parecido. Quase, porque quase. tem H. Tem Mas, H também. assim, é uma norma que influencia Isso. o mundo inteiro Sim. quanto a essa classificação. Para você Então, estar comparando
laranja com laranja, né? Não... Exatamente. Para que todos os fabricantes, vamos dizer assim, ao utilizar esse termozinho, que dentro da refrigeração comercial ele é um tanto quanto odiado, justamente porque se você muda fluido refrigerante, você muda O envelope do compressor já é outro, né? outro. Quando você muda... Você muda completamente o projeto. Completamente o projeto. Subir de aplicação muda, né? A capacidade frigorífica, que aí sim, que é o que a gente... Que é o que você precisa, na verdade. Que é o necessário na aplicação. A Coplan hoje, assim, além dessa questão da parte da mudança da marca, que envolve essa parte da Coplan Controls, que também mudou para a CPC, né? A CPC também tá Ela alterando. é Coplan Cold Chain, que nós chamamos, mas... Então o significado do CPC era Coplan? Não, antigamente a CPC era uma empresa, assim, só voltando Um pouco na história, voltando na história, aos 200 anos atrás. quando Cabral descobriu o Brasil. Não, na verdade chamava Computer Process Company, se não me engano. Se não me engano, não tenho certeza. Era uma empresa que desenvolvia esses tipos de... Nesse caso específico era dos Estados Unidos também. Dos Estados Unidos, e a Emerson adquiriu. Assim como a Dixel também era uma empresa isolada. Né? Italiana, para o mercado europeu. E aí a Emerson também fez a aquisição dela lá atrás, 2010, mais ou menos. Então, só que a Emerson ela tinha uma estratégia de manter os nomes das empresas como marca. Né? Então, por exemplo, a Coplan, os compressores sempre foram Coplan, os controladores sempre foram Dixel. Mas lá atrás eram empresas de linha. Alco, por exemplo, White Rogers. Hoje mudou um pouco. Então... White Rogers era a linha branca, né? Ou não? O White Rogers é os produtos de flow, né? Que a gente fala, válvula esfera, sim. Sim. E hoje mudou um pouco isso. Então, a fábrica da CPC se chama Coplan Cold Chain, mas aí nós conhecemos aqui internamente ainda como linha Einstein, vamos dizer assim. E formalmente a Dixel é Coplan Controls agora. Então, os produtos ainda vêm com Dixel, vai demorar, é aquilo que a gente conversou um pouco mais cedo aí, vai demorar alguns anos aí para realmente absorver a marca Dixel do tem mercado. toda uma série de critérios legais, vamos dizer assim, como peça de reposição e por aí vai. Não, as peças permanecem, mas não vai mudar. Os produtos não mudaram, né? Existe assim, quando existe um phase-out de algum produto, por lei você tem que manter ainda a reposição ao mercado por alguns anos ali, né? Sim. Mas não é o caso. Mudou a marca, mudou o nome, mas os produtos são os mesmos ainda. Você falar do comentário a respeito, a Coplan tem válvula de expansão eletrônica de pulso e de passo. Tem algum controle eletrônico que já faz a gestão do driver como driver de válvula de expansão, assim como do controle do ambiente, ou são controles distintos? Tem um de válvulas do ambiente e da válvula, e o do superaquecimento da válvula, que é o XEV, que ele controla só o superaquecimento. Que seria só, ele funciona apenas como um driver, vamos dizer assim, de válvula de expansão. Que é o que nós trazemos para o Brasil para a válvula de passo. E o XM678, que ele controla a válvula e o ambiente também para a válvula de passo. Para a válvula de pulso, a gente padronizou um modelo único, que é o XM669, que aí ele pode tocar só o driver, como fosse um driver, ou o ambiente também. E no caso da válvula de pulso, você disponibiliza assim, todas as faixas de capacidade ou de aplicações pulso, de pequeno porte? Pequeno porte, até 10 kW ali, mais ou menos, dependendo do fluido refrigerante. Mas isso é o que está sendo importado? Ou não, é disponível é disponível para esse tipo de produto, que é a linha EX2. Certo. Agora, para válvula de passo, aí eu tenho de 1 kW, né, que é a DX1, até... Para pequenas cargas. Para pequenas cargas, até a EX8, que dá uns 700 kW, é grande. Eu já usei até a EX6 já. Eu já apliquei. Tem mais duas casas para mais dois corpos distintos, né? A EX8 é grande, aplicação bem específica. E uma coisa que eu achei interessante a respeito desse mundo, né, das válvulas de expansão eletrônica, esse
potencial, eu particularmente eu acho até mais fácil. Até porque você pode trocar a válvula, como se diz, pode trocar o fluido e não precisar trocar nem a parte do hardware, nem a parte mecânica. Mecânica entre aspas, né? Vamos dizer assim. Mas agora com o conceito da marca Coplan, né? Que agora vocês estão focados como estratégia no mundo da refrigeração e climatização. Como que vai mudar quanto a essa questão de estratégia desses produtos que envolvem... Você tinha falado de flow, né? Que você chama. Que são os componentes de linha. Como que está agora a estratégia para poder... Não, permanece. Avançar, ó. Permanece a mesma estratégia. Os produtos estão... A gente tem... Você comentou da EX6. Sim, por favor. Que é de corpo de inox. Hoje eu tenho a linha DX, a DX3. Foi lançado recentemente o modelo DX340, que ela dá uma capacidade igual da EX6, num corpo menor. Mas ela é selada ou desmontada? Ela é selada. Ela é selada. Todas elas são seladas? Todas elas são seladas. A nossa linha, todas elas são. Então não houve uma mudança da linha ainda em relação à mudança do nome, mudança da estrutura. Não, permanece a mesma. Os novos lançamentos estão sendo feitos, né? Novos produtos estão sendo trabalhados. A gente espera aí para os próximos anos mais investimento ainda para acelerar até isso, esses novos lançamentos, mas não teve uma mudança assim, essa linha de produto nós não queremos trabalhar ou fazer algum tipo de phase out. Isso não ocorreu. E nem está em plano. Que hoje o nosso setor passa por uma transição, né? Uma questão de eficiência energética, algo, né, que a gente já fala há anos. E hoje, cada vez mais também dos fluidos refrigerantes, que às vezes a gente vai falar novo, mas não, o CO2 sempre existiu, né? Que eles estão cada vez ganhando mais espaço. Maior visibilidade. A gente vê não só na nossa, mas no mercado como um todo, a gente é fabricante do compressor, então a gente precisa ter soluções no mercado para atender esses fluidos refrigerantes. Então, a gente está tendo muitos lançamentos com relação a isso. Então, por exemplo, um outro produto que a gente não comentou aqui até agora são as unidades condensadoras. Então, hoje a gente tem uma solução completa Coplan, né, que são as unidades condensadoras, inclusive para fluidos refrigerantes A2L. E até a nossa unidade de transfer crítico de CO2, para quem estava na Febrava, para mim era o produto mais bonito que estava lá, porque é bem bonito mesmo. Era mesmo. Então, a gente está tendo bastante lançamentos nesse sentido, né? A gente tinha mais de 70 produtos, né, novos na Febrava que a gente trouxe. Muitos para atender esses novos, velhos... As unidades condensadoras são fabricadas e montadas aqui ou já vem pronta? Já vem pronta. Já vem pronta? Interessante. E vocês têm a unidade condensadora também já, vamos dizer assim, uma linha específica que envolva essa questão de variação de capacidade? Sim. A linha ZX, ela já tem o compressor digital incorporado nela. Hoje no Brasil a gente traz a unidade apenas com um compressor. Está sendo avaliado para trazer uma unidade um pouco maior com 2 compressores. Uma dual, vamos dizer assim. Dual, sendo o primeiro digital e o segundo fixo. As unidades de baixa temperatura, todas elas já têm EVI, né? Que é o sistema de vapor intermediário que a gente comentou. Isso na linha ZX. Aí a linha de CO2 aí é um outro tipo de produto que também foi lançado. Foi o que a Ana comentou aí, que foi... Vamos dizer, a grande estrela da feira ali, que foi realmente repercutiu bastante. Que é a aplicação do CO2 transcrítico. A gente não tem o compressor paralelo, né? A gente tem um compressor scroll com a tecnologia DVI. É como se fosse o EVI, né? Mas voltado para o transcrítico. Voltado para o CO2. Que dessa forma a gente conseguiu eliminar um compressor, né? O princípio é bem parecido com o EVI, só que voltado para o CO2. A gente tem uma unidade também, né, plug and play, né, para esse tipo de regime. Porque quando a gente pensa em CO2, a gente pensa em unidades bem grandes. Que é o que o mercado está acostumando a... Sim. Até tem um dos maiores fabricantes aí de equipamentos para supermercado, que a gente chama do mercado do varejo. Eles estão fazendo um trabalho bem interessante, né, com a aplicação desse tipo de fluido natural que seria o CO2, né? A gente percebe que o mercado cada vez mais fala em fluido natural, né? CO2, propano ou os A2L aí, que são os de baixo, o GWP. Isso
é bom, né? A gente percebe que realmente as empresas estão se engajando aí na questão ambiental, né? Uhum. E conforme os grandes fabricantes e os grandes supermercadistas abraçam a causa, vamos dizer, eles dão volume nessa produção, né? Então você consegue aumentar ali o raio de alcance e os pequenos e médios começam a aplicar também essas mesmas soluções, né? Ó, aproveitando a deixa aí da fala a respeito do A2L e o A3, como é que está como é que eu poderia dizer, a expectativa da Copland sobre a aplicação desses fluidos? O A3, a maioria das vezes, são fluidos naturais. O A2L, a Chemours está trazendo com muita força agora essa classe de fluidos, vamos dizer assim. Ou como é que está a expectativa da Copland, né, a respeito da aplicação de equipamentos e projetos que envolvem esse tipo de fluido? A gente está preparado. A gente já tem alguns projetos aí em A3 rodando no Brasil, tanto para climatização como para refrigeração. E aí também uma das minhas funções aí como responsável pelo cliente final é acompanhar a tendência, é saber, entender o que o cliente está trabalhando, o que ele está buscando ali no mercado, porque são vários participantes, né? São vários influenciadores no cliente final. Você tem o fabricante do fluido, você tem o fabricante do compressor, você tem o fabricante da máquina, você tem o mantenedor, você tem as pessoas internas ali. Então, para que lado que o cliente está querendo? Qual a decisão que ele quer? Né? Isso, falando bem confortavelmente, a gente tem como atender o que o cliente precisar. Eu quero trabalhar com A2L, eu quero trabalhar com A3, eu quero continuar no 404, eu quero inverter, eu não quero inverter. A gente tem como atender ele, a gente está preparado para isso. E já tem unidades condensadoras já disponíveis para poder trabalhar com esses dois fluidos. Sim. Sim. Essas duas classes de fluidos, melhor dizendo. CO2 e A2L. Propano unidade condensadora ainda não. A3 ou Ainda não não. tem... Assim, o A3 também, devido às limitações legais, de vamos carga, dizer né? assim, que limitam a carga, são equipamentos de pequeno porte, né? Sim. Então, essencialmente equipamentos de pequeno porte. Essa limitação, ela até inviabiliza a aplicação de equipamentos de médio e grande porte. Sim. É. Pela carga, né, que pode Carga. ser utilizada. Eu vi que está sendo estudado aumentar essa carga, né? Era 150 gramas, aumentou para 500 agora, se não me engano. Mas ainda não é... Quanto? 500 gramas, não é? 500 gramas agora? Eu não tenho certeza. Acho que era 250. Era 150. Mas aí vem a questão, o equipamento é interno ou o equipamento é externo? Sim. Ele tem essa outra questão. Mas especificamente a respeito do A3, vocês têm compressores para aplicação de fluidos HC, né? Hidrocarbonetos. Sim. Existe uma linha específica, a gente poderia chamar assim, do inverter de velocidade fixa, ou o foco, né, nessa aplicação estaria em inverter? Tem as duas linhas, né? Tem algumas soluções que... agora eu não me recordo. O Y... Eu não me recordo. É um produto, é o YV. Esse eu acho que é somente inverter. Na verdade, para a linha de propano, a gente tem o fixo, que é o YB. Tem, YB. E vai está em fase de importação a linha variável dele. Para algumas novas obras aí. E tem até havendo uma mudança aí que, para quem tem um olho mais crítico, percebe-se que hoje está muito mais comum o pessoal fazer montagem de supermercados e hipermercados, fazendo uso dessas ilhas do tipo self, né, com aplicações com HC, do que o que a gente via, que era muito comum, utilizando a aplicação centralizada, né? Sim. E isso também contribui com a diminuição da carga térmica no rack, né? Praticamente você tirou todo o congelado do rack. Então você pode trabalhar com compressor menor. Pois é, eu lembro alguns atacarejos que eram mais comum aí há 15 anos atrás, que fazia uso de aplicações de compressores paralelos com parafuso, compressor parafuso. Os caras tinham 100, 120 garrafas em um rack. Né? Hoje
Hoje é comum a aplicação de racks aí com 15, 17, 20 garrafas. Sim. Mas assim, você consideraria que nesse tipo de mercado em específico, né, que é a aplicação de supermercados, hipermercados, que é esse segmento do varejo, ele vai continuar a avançar nas aplicações descentralizadas, que é o do tipo self, né? Ou esse mercado de compressores em paralelo ainda vai durar por muitos anos? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Até pela mudança do perfil do consumidor, né? Você não tem os grandes hipermercados aí, praticamente não existem mais. Tem os atacarejos, né? Hoje existe o grande movimento dos atacarejos, vamos dizer assim. Mas mesmo o atacarejo, ele tem todo ali um alinhamento ali de, sei lá, 80 ilhas selfie. Então todo congelado está pendurado ali praticamente. Uhum. E ali eles têm ainda... O perfil do atacarejo é realmente casa de máquina. Um ou outro cliente já tem ali máquinas descentralizadas, até para você ter uma linha menor. Consequentemente, você tem menos vazamento, você vai usar um sistema mais próximo ali, vamos dizer assim. E eu entendo que isso aí é uma tendência que vem a ficar, né? O aumento dos equipamentos de ilha self e, consequentemente, casas de máquinas menores ou até particionadas, né? Uhum. Isso também ajuda muito a gente com a questão das unidades condensadoras, porque realmente é uma aplicação interessante para elas. Mas assim, essencialmente, eu acho que até a gente poderia tirar a palavra tendência, que eu acho que hoje isso já é realidade. Sim. A pandemia avançou essa questão da transição energética, que envolve fluidos de alta eficiência, compressores com variação de capacidade, variação de velocidade, mas que envolva variação na sua... algum tipo de variação, vamos dizer assim. Deixou de ser tendência já, ou ainda é algo na qual precisa ser trabalhado para poder virar uma realidade? A representação ainda é muito baixa, né? Eu Em termos, vejo se a gente for que- falar de saída, aquele compressor de velocidade fixa, que é focado num ponto fixo, que não existe. Na verdade existe, mas assim, é um tempo muito curto, se a gente for falar no ano. Eu acho que não é mais tendência, já é uma realidade. Pelo menos ali, mesmo quando ele faz um hackzinho simples, o primeiro compressor sempre tem algum tipo de controle de capacidade ali. Seja um inversor, seja um digital. Eu acho que algum para tipo novos de- projetos, né, já estão nascendo, assim, projetos eficientes. Agora eu Sim. vejo que a gente tem um parque instalado muito grande e que aí existe um plano, né, de... Uma oportunidade ali de retrofit, né? Você tem duas grandes frentes ali de retrofit. A questão do fluido refrigerante, né? Que é um parque gigantesco com R22. E a questão da própria elétrica ali, do acionamento do sistema, que é partida direta, não tem uma otimização do controle ali, vamos dizer assim, né? Então você tem essas duas grandes frentes. Agora, lojas novas, eu acho que os grandes fabricantes já meio que vejo padronizaram isso, entendeu? Tipo, já é uma máquina eficiente, né? Mesmo o cliente não tendo o conceito, não tendo o entendimento, ele acaba comprando e já é uma máquina bem adequada aí para a nova realidade, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de parque instalado, por exemplo, nós temos 200 milhões de compressores no mundo. Então, imagina, né, fazer a substituição desses compressores com essas novas tecnologias. Eu vejo que realmente é um Aquela plano, questão, né? é uma oportunidade, é um potencial muito alto de colocar Sim. dinheiro na mesa, né? Exatamente. Eu estava vendo um estudo há um tempo atrás, somente essa questão relacionada à eficiência energética. A gente está falando aí até 2050 aí uma oportunidade de 3,3 trilhões de dólares que está em cima da mesa. É dinheiro, hein? Rapaz. Só a área da refrigeração e ar-condicionado é responsável por 17% do consumo de energia elétrica do Sim. planeta. E se a gente for considerar as projeções até 2050, a tendência como necessidade de mercado é aumentar em 2,5 vezes do que já existe hoje. Até a gente estava conversando um pouco mais cedo.
a indústria da refrigeração e climatização é uma indústria essencial. Né? Muitos, principalmente para quem não é da área, quando a gente vai falar, pô, refrigeração, o que a pessoa lembra? Da geladeira, que é a realidade da pessoa. Mas quando a gente vai falar um pouco mais sobre o que é o mercado da refrigeração, o quão essencial é, afinal, não existe a indústria da carne, a indústria do plástico sem refrigeração, a indústria do leite ela é altamente dependente, principalmente quando a gente fala dos derivados do leite. E hoje, cidades extremamente famosas no mundo, como Dubai, sem climatização. Imagina? Sem chance, né? Pô, e os caras estão construindo lá aquela cidade lá que é um prédio, vamos dizer assim, um prédio único, que também, né, fica no deserto, se não me engano, acho que vai ter 200 quilômetros de comprimento, e já tem, se não me engano, acho que é 20% do projeto já pronto. Esse tipo de construção, que envolve, aí já vem o lado da climatização, que vai para o lado dos shoppings e prédios comerciais, ele também não existiria sem essa nossa querida e amada indústria da refrigeração e da climatização. Por isso que eu falo, eu gosto tanto de bater nessa tecla da eficiência energética, porque a gente chegou num ponto, até assim, o pessoal, principalmente aqui no Brasil, você tem muitos países que estão muito queimados essa questão da Agenda 2030, mas faz parte da Agenda 2030 envolve o resultado da emenda de Kigali, que já nasceu lá no Protocolo de Montreal, que já tem alguns poucos anos a mais, vamos dizer assim. E eu gosto muito de bater nessa tecla da eficiência energética, até porque boa parte da planta, vamos dizer assim, ou do que hoje ainda é comercializado lá na distribuidora, lá na revenda, o convencional na aplicação ou na venda, na comercialização, ainda está sendo, mesmo o mundo falando assim, dá uma ajuda aí, já tô, aqui a matriz energética aqui no Brasil ela está bastante saturada. Então, voltando aqui para o mercado brasileiro, existe uma saturação, tanto é que poucas pessoas sabem, mas o Brasil ele não consegue suprir a sua própria demanda. A gente compra muita energia fora. E na época da seca, como o Brasil ainda é muito dependente da sua matriz energética das hidroelétricas, na época da seca a gente sofre muito. Sim. Bastante. Aí aumenta ainda mais a necessidade, que é o que acontece hoje. A aplicação de geradores de energia que fazem uso do diesel. Para quem conhece aí, ou para quem quem costuma andar nas rodovias onde tem termoelétricas, na época da seca, existem filas de caminhões aí para abastecer de diesel. Por isso que eu gosto tanto de bater na tecla da eficiência energética. Que é um recurso que a gente não, né? A grande parte da população, ela só se dá conta quando falta, né? Ela, não tem energia na minha casa. Não é igual São Paulo passou por um problema grave aí semana passada. Aí é noticiário em cima de noticiário comentando disso. Aí sim se fala, tem que trabalhar a reposição dos fios dos postes, a questão da seca e tudo mais. Mas quando está tudo normal, o pessoal, infelizmente, o nosso poder público não investe, não temos um retorno, né? Então, assim, principalmente quando a gente fala de indústrias essenciais, a pessoa só sente falta na hora que acaba. É aquela mesma questão, quando a gente fala da questão do residencial, a pessoa só vai sentir, pensar, a minha geladeira que eu tenho lá em casa é tão importante que a pessoa só vai levar em consideração na hora que ela estraga. E... O ar-condicionado, o verão apertou, tá todo mundo... Ele nunca fez uma limpeza de filtro do ar-condicionado. A gente vê como o nosso negócio é um pouco... Na climatização, principalmente, né? Sazonal, por conta do verão, né? Então, quando aperta que o pessoal toma uma ação, né? Exatamente. E existe uma diferença de... Quer ver? A sazonalidade do mercado da refrigeração e climatização, ela está diretamente relacionada ao tempo, né? Até porque eu falo assim, diretamente relacionada à temperatura. O caboclo sofre na época de maio, junho e julho.
Os caras, quem trabalha com serviço, não tiver um contrato firmado, o cara praticamente passa fome. Sim. Mas quando chega nessa época de setembro, outubro, novembro... Aí enxugou a equipe, Estoura aí de chega vender. nessa época, aí não o cara vai consegue querer atender trocar todo o mundo. Uninho lá por um carro mais... vai ganhar tanto dinheiro, eu vou trocar meu Uno. Isso é verdade. Mas assim, em termos de estratégia, até porque assim, eu acho que o que está o que tá florescendo mais agora nessa questão principalmente agora esse ano, né, que vocês estão vivenciando toda essa transição de marca, que isso demanda muita energia. Eu fiquei muito feliz assim, de poder presenciar essa mudança, até porque assim, eu sou da área da refrigeração. Se alguma marca que está dentro da área da refrigeração está fazendo algum movimento interno que vai viabilizar um foco maior, uma energia maior, ou um reinvestimento maior, eu fico imensamente feliz. Sim. Que é o que vocês estão vivenciando esse ano. Né? Esse ano foi um ano de bastante desafio, principalmente para Ana. Ana, quanto tempo que você está com a gente? Um ano já? Vai fazer um ano. Ela entrou bem nessa fase e ela... De começar esse movimento. Quantos treinamentos você já realizou esse ano? Esse ano foram quase 600 pessoas. 600 pessoas treinadas. Para, obviamente, apresentar as soluções e também para comunicar essa mudança de marca. Né? A gente está fazendo um trabalho muito forte, né, de comunicação com os clientes. São visitas, são treinamentos, workshops, são a parte de marketing mesmo digital ali, comunicando ao mercado essa mudança. E realmente foi um ano bem desafiador. Né? Foram 16 cidades, eu contei. Foram muitos voos, mas ela achou que ela ia entrar e ia ficar um ano treinando. Não treinando nada, né? Mas é uma coisa que eu fico feliz. Eu gosto realmente bastante da área do ensino, eu acho importante. E eu vejo que a companhia vê muito valor nisso. E é um grande... né? Eu já empreendi, eu sei fazer mais ou menos as contas do quanto isso a empresa precisa investir, né? Para poder fazer isso, mas a gente vê a importância e valor. A gente tem um centro de treinamento em Sorocaba também, muito importante para nós. Ele é o único aqui da América do Sul. Né? Então, a gente usa ele para testes ali dos nossos equipamentos e também para levar clientes para treinamento. Está aberto para você, para sua equipe lá também, Diogo. Também vamos fazer alguns registros lá para a gente fazer uns vídeos lá bem interessantes também. Lá a gente tem os equipamentos funcionando, tem as unidades condensadoras funcionando. O cliente quer ver a eficiência de uma válvula eletrônica contra uma válvula termostática, a gente consegue fazer ali algumas simulações. Tem compressores abertos, tem simuladores eletrônicos ali onde realmente ele pode vir configurar o controlador, simular uma falha, queimar o equipamento, ele consegue fazer ali várias situações ali. Várias simulações. E a gente tem uma sala também para 20 pessoas ali para a parte teórica, né? Então, realmente é um investimento alto, mas que a gente entende que Já tem quanto tempo esse centro de treinamento? Tem bastante tempo já. Alguns anos, né? Com a pandemia, a gente acabou realmente reduzindo as atividades, né? E fez algo mais sobre Mas demanda. parou completamente, vamos dizer assim, a utilização do centro na época da pandemia? Foi só webinar. Basicamente, até pelas restrições. Nós tínhamos o colega, o Fernando Madalena, ele era o responsável ali pelos webinars. Depois da pandemia, antes da pandemia, a gente tinha uma agenda ali formal, mensal, de treinamentos. Pós-pandemia, a gente ainda está fazendo mais treinamentos externos, né? A Ana visita muitas lojas, os nossos distribuidores aí pelo Brasil inteiro. E internamente a gente está fazendo mais focado para clientes específicos. Então, o cliente A, ele tem ali uma demanda, trazemos para dentro, a gente trabalha essa demanda dele. Não existe mais uma agenda formal ali de treinamentos onde o cliente possa achar na internet. Nosso plano esse ano tá retomando com essa agenda, né? Mas o foco seria essa atividade presencial? Ou vocês têm algum planejamento interno estratégico que envolva, vamos dizer assim, escalar isso aí dentro do mundo digital? Bom, a gente... Digital, eu não vejo... Assim, é algo que está sendo discutido, mas, né, está sendo discutido ainda. O que eu vejo a gente... Nosso país é continental. Sim. Então, eu vejo que o presencial é importante, principalmente ali no centro de treinamento, para ter algo
mais mão na massa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar essa frente do presencial acontecer também, né? Principalmente para os multiplicadores de informação, que é o comercial, né? Que são os vendedores. Eles são, muitas das vezes, a ponte da gente com o cliente final. Então, a gente entende que essas duas vertentes são bem, bem importantes, mas a gente não, né, não tira a importância do online, que ele permite também atingir esse maior número, né, de pessoas. Você tem, assim, quando você fala em treinamento para distribuição, você basicamente é o treinamento para os vendedores ali das lojas. Da equipe interna dos distribuidores e revendas. Eu não consigo trazer lá, sei lá, 20 vendedores lá da Mega, lá de Goiânia para cá. Parar o comercial das vende, empresas. né? Então, nós mandamos o nosso pessoal lá, treinamento em loco para os vendedores e para os clientes locais. O treinamento também pode ser feito em São Paulo? Em Sorocaba? Pode. Mas a gente costuma fazer dessa maneira para os distribuidores. Internamente, aí já é um treinamento um pouco mais técnico, né? Que aí realmente a pessoa vai pôr a mão na massa. Geralmente é um treinamento de um dia inteiro ou 2. Então, com um foco um pouco diferente. Mas aí os clientes ficam à vontade. Mas esses cursos são comercializados ou são cursos gratuitos? São cursos gratuitos. Gratuitos. Sim. Mas esses cursos presenciais lá feitos dentro do centro de treinamento, acredito que começou a reaparecer agora esse ano. Ah, sim. Depois da pandemia, que a gente começou a retomar. Antes eram frequentes. Aí parou, infelizmente, por 2, 3 anos. E pós-pandemia a gente está voltando meio que sob demanda, né? Entendi. Mas existe algum planejamento para 2024 para estabelecer cursos, vamos dizer assim? Liberar uma agenda aí em breve. Uma agenda relacionada ao uso do centro de treinamento, como cursos já previamente agendados. Sim, Isso. sim. A ideia é essa, né? O pessoal online para ver a agenda da Copa nesse ano. É essa, eu posso fazer, quero fazer esse, né? Cabe aqui dentro do meu planejamento e a pessoa poder escolher. Mas isso é algo que está sendo discutido internamente? Sim. Ou já vão realmente falar, 2024 a gente vai estar com a agenda? A gente está no planejamento, né? Esse final de ano vai serve ter, muito só está discutindo a agenda. Exatamente. Essa é a questão, entendi. Exatamente. Porque, como o Denis disse, o centro de treinamento existe, né? Tá pronto. É a gente realmente... Não precisa disso, tem que fazer uso, né? Planejar esse uso. Exatamente. E máximo aproveitamento dele. Olha, legal. E é isso aí. Estamos encerrando o nosso... Que pena. O nosso quinto tão bom episódio. Papo aqui, então, assim, um papo tão agradável, um diálogo tão bom. E sim, vou fazer uso do convite para que a gente possa mostrar a estrutura da Coplan, o que a Coplan está ofertando aí para o mercado brasileiro. Eu acredito muito também na parte educativa, até porque eu sou da área, né? Sim. Eu gosto muito de poder transmitir informação, transmitir conhecimento. Essa área nossa é uma área bem interessante. É uma área muito prazerosa, apesar de todas as dificuldades, de toda a complexidade que é proveniente dessas áreas, né, que se interligam, que se conectam, a física, a química, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, para poder dar vida a esses equipamentos. Eu acho interessantíssimo, acho muito prazeroso como profissional na área. E sim, a gente vamos viabilizar e levar a equipe para a gente poder estar mostrando toda essa estrutura. Sim. Que o ano que vem vocês vão disponibilizar aí no agenda aí para a galera poder usar, né? Isso. E, nossa, agradeço, estou muito feliz aí pela visita. Obrigado mesmo aí pela conversa. Agradecemos pela oportunidade, pelo convite. Precisando, estamos à disposição aí. O Denis, o Fora Febrava, a gente tinha tanto tempo que a gente não se via, né? Exatamente. Eu estou me recordando aí da época dos projetos. Existe um braço da Rede Cassino, que é a Green Yellow, que é uma empresa que trabalha especificamente com projetos de eficiência energética, que é algo que eu amo demais. E que foi quando a gente teve essa oportunidade de conhecer por intermédio do senhor Igor Almeida,
que me colocou lá dentro lá para poder executar esses projetos. E espero, né, poder em breve a gente poder estar se revendo lá dentro da estrutura da Coplan para poder mostrar tudo isso que a Coplan montou para poder transmitir de conhecimento pessoal. E se vocês quiserem fazer uso aí da palavra para poder encerrar o dia de hoje... Por favor, primeiras mulheres. Mais uma vez eu gostaria de agradecer. A gente se conheceu esse ano, né? Há poucos meses, quando eu tive até, inclusive, celebrando o aniversário da Mega, né? A gente fez um treinamento lá. Mas eu vejo que você é apaixonada pela área, eu vejo que é bem genuíno e eu admiro o seu trabalho, né? Obrigado. Tá compartilhando conhecimento, eu vejo que a gente está numa era da informação, mas infelizmente com muita desinformação. Então eu fico feliz quando eu vejo profissionais como você, né, tendo uma ação como essa. Eu tenho acompanhado o Thermotalks, então tá bem legal. Eu, né, a Ana, o Denis e a Coplan ficamos felizes com o convite e obrigada, conta com E é isso aí, tá aberto, né? Assim, agora vai ser um projeto fixo nosso. O Thermotalk chegou aí para ficar. Parabéns mesmo pelo Thermotalk. Gostei muito do conteúdo, assisti os outros episódios. Vou recomendar para os nossos clientes e amigos aí a acompanhar. E muito sucesso, cara. Desejo aí. Já se conhece há 10 anos. Sim. Cada vez mais sucesso para você. Muitos anos aí à frente de parceria. Em parceria. E tá aberto. O nosso estúdio, a nossa estrutura também, para a gente poder, por mais vezes, falar um pouco mais sobre esse nosso querido e amado universo da refrigeração. E é isso aí, pessoal. Um beijo no coração e até a próxima.